Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: A noite toda procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei às suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. As sentinelas me encontraram quando fazia as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem ama o meu coração? Perguntei. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Eu o segurei e não deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos de te louvar, de te adorar. Obrigado, Senhor Deus, pela comunhão que o Senhor se revela aos nossos corações. Pai, eu peço ao Senhor nesse instante que possa trazer a revelação, a unção e a graça do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que possamos nesse instante compartilharmos da Tua palavra com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, usa a minha vida mais uma vez como um canal de bênção para falar aos nossos corações a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, essa palavra nasceu no meu coração quando os jovens estavam aqui louvando ao Senhor no primeiro domingo deste mês. Começou a arder no meu coração, eles estavam adorando aquele louvor que diz, pode morar aqui. Do trecho que diz assim, eu já coloquei as minhas vestes brancas e só estou te esperando. Falando sobre a igreja está aguardando o amado. A igreja está como noiva, aguardando o noivo, aguardando Jesus para vir de encontro à sua igreja. Nós somos a noiva, mas Cristo é o noivo, e nós estamos nos preparando para esse encontro com o nosso Deus. Você já teve momentos e que, por mais que você buscasse a Deus, você não consegue sentir a presença dEle? Por mais que você estivesse ali orando, jejuando, louvando, lendo a palavra, às vezes até fazendo um esforço maior, subindo aos montes, e mesmo assim você não sentia e nem consegue sentir a presença de Cristo. Você já passou por essa fase? Eu já passei, irmãos. Tem fases que é assim, a gente ora, a gente busca, porque nem sempre quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus. Mas é como eu sempre digo, mas é muito bom, irmãos, porque nós sabemos que Jesus está aqui. Nós sabemos, nós cremos. Nós temos essa convicção que Ele está aqui. Mas é muito bom quando a gente sente a presença dEle, irmãos. É muito bom sentir a presença do Senhor. Mas tem orações que parece que nós não conseguimos sentir a presença do Senhor. E Ezequias passou
passou por esse processo. Ezequias, ele orou ao Senhor, mas não teve respostas. Aí eu trago aqui a resposta para você, porque tem momentos que a gente ora e não sente a presença de Deus. E não é o pecado, irmãos, porque a gente sabe sim que o pecado impede de nós sentirmos a presença de Deus. O pecado, ele tira a sensibilidade de nós sentirmos a presença de Deus. O pecado não confessado, ele faz com que a nossa mente seja cauterizada, a ponto de pessoas fazerem coisas que a palavra de Deus condena, e eles não perceberem que estão no pecado. Porque o pecado cega, o pecado mata, o pecado gera morte. E Ezequias, ele orou, mas ele não sentiu a presença de Deus, ele não teve respostas às suas orações, e a Bíblia vai dizer assim, ó, Deus desamparou Ezequias para prová-lo. Então tem horas que Deus também não responde às minhas e às suas orações. Tem vezes que nós não conseguimos sentir a presença do Senhor em nossas orações, porque Deus também está nos provando, para ver se nós vamos perseverar na oração, ou se a gente vai parar de orar. Então Deus tem horas que Ele vai sim, irmãos, como diz aquele cântico infantil, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E não dá mesmo, irmãos, porque os olhos de Deus tudo vê. Mas tem horas que Deus parece que quer se relacionar conosco, e Ele brinca conosco de esconde-esconde. Eu me lembro quando o Babu era pequenininho, e a gente brincava de esconde-esconde, e ele se escondia, pastor Walter, ele colocava a cabeça debaixo do sofá, e ficava com o corpo de fora. Ele achava que estava se escondendo. Na cabecinha dele ele estava se escondendo. E tem vezes que Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus faz de conta que não está nos vendo, mas Ele sabe do nosso problema, Ele sabe da nossa situação, Ele sabe o que está acontecendo contigo, e Ele sabe tudo o que está passando, mas Ele está nesse momento apenas deixando você buscar, para não parar de orar, para você continuar insistindo na oração, porque na hora certa Deus vai se revelar e vai falar, te achei, você me achou, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, um dos versículos que eu mais gosto da palavra de Deus, que é, aproxime-se de Deus. Quem deu o primeiro passo? Nós. Aproxime-se de Deus, e Deus se aproximará de nós. O primeiro passo é o nosso. Quando a gente determina nos nossos corações, quando a gente fala assim, Deus, eu quero te buscar intensamente, eu quero mais de ti na minha vida, eu estou colocando esse alvo, esse propósito no meu coração de te buscar de todo o meu ser, de todas as minhas forças, de tudo que há em mim, o Senhor vai se deixar achado por nós. Ele vai se revelar aos nossos corações. E o versículo continua dizendo, pecadores, limpa as mãos, e você que tem a mente dividida, purifique o coração. Horas a gente vai buscar Deus, eu vou buscar Deus, eu quero mais de Deus, mas tem horas que a gente se esfria, e a palavra do Senhor está dizendo para a gente não ter a mente dividida, mas a gente ser focado em buscar a presença do Senhor, porque quando a gente focar em buscar a presença do Senhor, Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar, e todos nós contemplaremos a glória do Senhor. Salomão escreve 3 livros da Bíblia. Salomão escreve Provérbios, o livro dos aconselhamentos, dos ensinamentos. Salomão escreve Eclesiastes, o livro da maturidade, aonde ele vai entender que tudo era vaidade. Tudo era vaidade na vida. E ele vai perceber tantas coisas que ele fez, que foram tudo vaidades. E ele escreve esse livro que nós acabamos de ler,
cantares ou cântico dos cânticos na sua juventude. Ainda ele nem era casado, quando ele tem um relacionamento com a sulamita. Ele está ali enamorado com a sulamita. Aqui onde nós lemos, ele ainda não tinha casado com a sulamita. E é interessante que horas vai dizer o amado, ora vai dizer a amada. Quando é o amado, é Jesus falando com a igreja. Quando é a amada falando, é o relacionamento da igreja com o Senhor. E esse texto, irmãos, o cântico dos cânticos, quer dizer assim, ó, no hebraico, quer dizer que é o cântico, o top, o melhor cântico de Salomão. Por que vai dizer o cântico? Porque lá em Reis, capítulo 1, versículo 32, vai dizer que Salomão escreveu 105 cânticos. Mas esse foi tão top, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo, ele está aqui na Bíblia Sagrada. E porque ele foi tão inspirado, hoje nós estamos pregando sobre ele. Porque os intérpretes da Bíblia entendem que este livro é uma alegoria, uma parábola profética entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Por isso que ele está aqui, irmãos, aqui simbolizando que quando a noiva, que somos nós, está junto com o noivo que é Cristo, a nossa alegria é completa. A igreja se sente completa, porque quando a igreja está se relacionando com o noivo, essa alegria é plena. Não tem falta de nada, porque a nossa alegria, irmão, só está completa em Jesus. E quando essa comunhão, quando um está longe do outro, dizendo aqui no texto do amado com a amada, da amada com o amado, quando um está longe do outro, eles anseiam pela presença do outro. E é assim o relacionamento da igreja com o amado. É assim o relacionamento do amado para com a igreja. Quando a igreja está orando, quando a igreja está buscando, quando a igreja está adorando, quando a igreja está unida na casa do Senhor, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, o noivo se agrada e a igreja se alegra, porque essa comunhão entre o noivo e a noiva, entre o amado e a amada se completam, e aí nós nos tornamos felizes por causa da presença do Senhor. E essa alegria só pode ser completa quando há essa união em Cristo. Tem pessoas que tentam preencher a alegria com tantas outras coisas, mas a nossa alegria só é completa quando nós estamos com Cristo. Você como amada, como noiva do Cordeiro, não são noivas, é uma única noiva. Não são igrejas, é uma única igreja que está sendo preparada para um encontro triunfal com Cristo na glória. Mas nós, como indivíduos, temos saudade de Deus, temos sentido falta de Deus. Essa falta de Deus nos entristece ou está indiferente nos nossos corações? Tanto faz estar em oração ou não estar em oração. Tanto faz estarmos na igreja ou não estarmos na igreja. Aqui nós vamos começar esse texto dos versículos 1 ao 5, aonde os comentaristas acreditam que ainda não havia tido um relacionamento íntimo. Porque quando vai falar sobre o jardim fechado, ele está usando essa alegoria para dizer que ainda eles não tiveram relação. Salomão na sua juventude ainda não tinha se tornado o que ele se tornou. E ele tem esse relacionamento puro com a sulamita. E aqui ele vai dizer, ela vai dizer, porque isso aqui, irmãos, ela teve um sonho.
Você imagina, você que é mulher, que casou, lembra dos preparativos? Lembra daquelas preocupações que você tinha de arrumar todas as coisas, de preparar todas as coisas, de ficar bonita, de ver o vestido, de ver a maquiagem, de ver todos os preparativos para o dia do casamento. Imagina a mulher, nas vésperas do casamento, porque no capítulo 4 ela casa. Então ela estava sendo preparada para o casamento, e ela, nessa preocupação toda, ela tem um sonho ou um pesadelo, do qual à noite, vai dizer o texto, à noite. E essa noite, no original, no hebraico, é noite após noite. Não foi uma noite que ela sentiu falta do amado e ela saiu a procurá-lo. Não, ela sentiu falta noite após noite. Ela saiu para procurar o amado, mas não encontrou o amado. A noite fala de escuridão. A noite fala de trevas. A noite fala de um tempo em que tudo está longe da presença de Deus. Porque quando Deus cria o homem, a mulher, já havia luz. Porque vai dizer lá em Gênesis 1:3, viu, começa dizendo que havia trevas entre a terra. A terra era sem forma e vazia. E aí o Senhor viu, aí no versículo 3 ele fala assim: haja luz, e houve luz. Depois que tinha luz, ele cria o ser humano. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém ande em trevas. Deus quer que o seu povo ande na luz. Mas o pecado gerou trevas novamente. Mas Jesus quer que o seu povo anda na luz. Então o que ele fez? Enviou Jesus, a luz do mundo, para novamente nos dar a direção. E ele nos deu a sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é a palavra. Deus não quer os seus filhos vivendo nas trevas, Deus quer os seus filhos vivendo na luz, na presença de Jesus. Noite após noite, ela vai dizer aqui no versículo 1, noite após noite, toda noite após noite, procurei o meu amado. Noite após noite, procurei em meu leito aquele a quem meu coração ama. A nossa vida espiritual é uma procura. Tem que ser uma busca constante pela presença do Senhor. Eu sempre cito aqui, mas não tem versículo melhor, ao meu ver, para ilustrar sobre a busca intensa de Deus, como a parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 15, sobre a dracma perdida. A mulher tinha 10, perde uma, ela faz o quê? Acende a luz. Porque quando a luz vem, as trevas têm que sair. Porque as trevas é a ausência de luz. Se apagar, fica trevas, mas quando a luz acende, acaba as trevas. Porque onde tem luz, não tem trevas. Você é luz. Jesus nos chamou para sermos a luz. E nós temos que iluminar. Então, a primeira coisa que ela faz para procurar a dracma é acender a luz no seu coração, para tirar toda a sujeira. Ela começa a limpar. Em segundo lugar, ela varre toda a casa, porque a luz mostra o nosso erro. Aí ela varre para limpar, para dar espaço, mas ela ainda não encontra. E ela faz o quê? Procura diligentemente até encontrar. E quando ela encontra, ela faz festa. Chama seus amigos e faz festa, porque ela encontrou a dracma perdida. Por isso, irmãos, que diz Oséias, capítulo 10, versículo 12. Oséias 10, 12. É hora, é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha. Irmãos,
Percebe comigo? É tempo de buscar o Senhor. É atual esse texto. É tempo, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos buscar o Senhor. Mas é interessante que não bastou buscar. Você tem que buscar o Senhor até que Ele venha. Então não é assim, ó, dobrei meu joelho, missionário. Dobrei o meu joelho, orei, pronto, Ele veio. Não. Vai ter que ser noite após noite. É uma busca intensa. É uma busca contínua pela presença do Senhor. Sabe qual que é o problema? Aí vai dizer ainda aí no versículo 1. A noite toda, noite após noite, procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama. Jesus é teu amado? Ela procurou noite após noite no seu coração, no seu leito, o seu amado. Mas diz o finalzinho do versículo: mas não o encontrei. Ela procurou, irmãos, mas não encontrou. Ela estava onde? No seu leito, na sua cama. E sabe o que fala sobre isso? É o comodismo espiritual. É o sono espiritual. A igreja está vivendo essa fase do sono espiritual. A igreja está dormindo para as coisas espirituais. Mas versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Então, perceba, o tempo que estamos vivendo, atual. Chegou a hora da igreja evangélica brasileira, da igreja cristã Porta da Graça. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O que está dizendo aqui? Os tempos estão chegando ao fim. Então a nossa salvação está chegando mais perto, porque Jesus, a noiva, está preparado para vir buscar a noiva que está sendo preparada para o encontro triunfal com o Senhor. E se a igreja estiver dormindo, vai ficar para trás. Mas se a igreja estiver preparada, como diz a parábola das virgens prudentes, se elas estiverem com lamparina acesas, tiverem óleo de reserva. O que é o óleo de reserva? O óleo de reserva é a oração, o óleo de reserva é o jejum, o óleo de reserva é a santidade, o óleo de reserva é a obediência da palavra. Se a igreja tiver óleo de reserva, quando o noivo chamar, o texto vai dizer assim, ó, todas estavam dormindo quando tocou a trombeta, porém 5 estavam preparadas com azeite de reserva. Você está aqui nessa noite, juntando azeite, sendo preparado para o encontro com o Senhor. Você está aqui nessa noite enchendo a tua botija de azeite, para manter a lâmpada acesa, para manter as lâmpadas acesas, porque na hora que o noivo chamar, nós estaremos preparados, prontos para encontrar o noivo, porque nós estamos aqui, todos os dias, passando luta após luta, mas estamos perseverando na presença do Senhor. Estamos firmes na presença do Senhor. Por isso que Deus nos chamou para vivermos na santidade, que é na luz de Cristo. Quando nós vivemos na luz, nós estamos cheios de Cristo. Mas quando a igreja está dormindo espiritualmente, ela está sem luz. Por isso que ela vai dizer aqui no versículo 2, quando ela percebe que ela buscou o amado no seu comodismo, na sua cama, no seu leito, ela não encontrou. Aí no versículo 2 que ela diz: vou fazer o seguinte,
eu vou me levantar, vou percorrer a cidade, irei pelas ruas e pelas praças, buscarei a quem o meu coração ama. Olha o que ela coloca no seu coração: eu vou buscar o meu amado, eu vou sair pelas ruas, pelas praças, eu vou percorrer para encontrar o meu amado. Porém, vai dizer ainda no versículo 2: eu o procurei, mas não o encontrei. Que luta, irmão! É a perseverança, é nós insistirmos, e por nós não insistirmos, por isso que muitos estão dormindo, e já não tem mais prazer nas coisas espirituais, já não tem mais prazer nas coisas celestiais, porque estão dormindo. Procurou, mas não encontrou. Nós precisamos continuar insistindo, porque senão, irmãos, nós também ficaremos acomodados e dormindo, e nós não estaremos prontos para o encontro com o noivo. As pessoas que estão dormindo espiritualmente já não têm mais prazer na oração, já não ora mais nem para dormir, já não ora mais nem para acordar, nem agradece mais a Deus por ter acordado, nem agradece mais a Deus por ter dado um livramento da pressão ter subido e ter capotado. Por isso que o médico disse: seja grato ao Senhor pelo livramento que Deus deu. Até o médico reconheceu que foi um livramento de Deus. Temos que ser gratos a Deus, irmãos, por tudo. Nós temos que ser gratos. Procurei, mas não encontrei. Aí ela vai no versículo 3. A sentinela ou os guardas, não sei como está aí na sua versão, as sentinelas me encontraram quando fazia as suas rondas na cidade. E ela pergunta: vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Você viu? Mas eles não deram respostas. Não deram respostas algumas. Sabe o que eu entendo aqui, irmão, nesse versículo? Ela saiu procurando o amado, não encontrou. Foi pelas ruas, não encontrou. Foi pelas praças, não encontrou. A impressão que dá é que esses sentinelas são as distrações. As distrações do mundo, a religiosidade. Os religiosos são aqueles que muitas vezes nos distraem de achar o caminho que é Jesus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por que eu entendo isso, irmãos? Porque logo no versículo seguinte, no versículo 4, ela vai dizer assim, ó: mal havia passado por eles, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Então, quando ela encontra os sentinelas na rua, ela pergunta: vocês viram meu amado? Em outras palavras que o silêncio fala. Você sabia que o silêncio fala? Silêncio fala. Eu, por exemplo, se fizer uma pergunta difícil, eu vou ficar quieto. Vai demorar um tempinho para o Tico e Teco somar 1 mais 1, que vai dar 2. Aí eu vou ficar com cara de ué, pensando para te dar resposta. Em outras perguntas, irmãos, não dá para achar Jesus fora da igreja. Não dá para achar Jesus lá fora, irmãos. Ela saiu pelas ruas, pelas praças, procurando Jesus, mas não encontrou. E eles não tinham como dar respostas. A religião tenta religar o homem a Deus, mas não tem como a religião religar o homem a Deus. Porque só Jesus, irmãos, é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ela vai dizer: logo que eu me afastei dos sentinelas, eu encontrei o meu amado. Logo que eu tirei as distrações, logo que eu me afastei daquilo que não agrada a Deus, logo que eu tirei aquilo que não glorifica a Deus, eu encontrei o Senhor. Ela buscou, ela buscou, ela buscou.
Mas quando ela se dedicou a se afastar das coisas, das amizades, daquilo que afastava ela de Cristo, ela o encontrou. Tem horas, irmãos, que nós vamos ter que tirar algumas coisas para estarmos mais próximos do Senhor. Porque ela encontrou, irmãos, aqui, olha que coisa linda, versículo 4. Mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. E quando ela encontrou, irmãos, olha que diz o texto: eu o segurei e não deixei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe. É uma redundância, mas é uma lição tremenda para mim e para a sua vida aqui. Ela se distanciou das distrações, ela encontrou o amado. Quando ela encontrou o amado, ela fez o quê? Segurou. Uma coisa é eu dar um abraço na missionária Fátima, falar: missionária, a senhora é uma bênção na minha vida, amo a vida da senhora, e eu faço o quê? Solto, e ela segue. Mas o que ela fez? Segurou e não deixou ir. Entende aqui, irmão? Muitos encontram Jesus, é o primeiro amor, é aquele fervor espiritual. Encontramos Jesus e falamos de Jesus por um amigo do trabalho, falamos para um amigo da faculdade, falamos para os nossos parentes, falamos para aqueles que nós nem conhecemos, falamos de Jesus porque estamos no fervor do primeiro amor. Aí é onde fala de Jesus nós estamos, é na igreja, é no culto no lar, é onde fala de Jesus nós estamos presentes porque a gente quer Jesus. Aí, com o passar do tempo, a gente vai deixando ele ir. E ele vai se afastando. Melhor dizendo, a gente vai se afastando dele. E aí a gente vai se distanciando. O problema é quando a gente não sente que a gente está se distanciando. Mas ela sentiu a dor de perder o amado. E ela falou: não, agora que eu encontrei, eu vou segurar, não vou deixar ir, e vou levar para a casa de minha mãe. E ele vai ficar lá, até que ele decida ir embora. É uma busca tão intensa, irmãos, para encontrar o nosso amado. É uma busca tão intensa. Mas quando você encontrar, não deixe ele ir, irmão. Não deixe ele ir, leva para casa. Sabe o que é a casa? É o nosso ser. Ele tem que tomar conta. Ele tem que ser o centro. Ele tem que morar em nós. Jesus diz assim em Mateus 6, versículo 6. Já terminando aqui, irmãos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai, que vê o que está em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto, te recompensará. Ela segurou, não deixou ir e levou para casa, ficou no quarto da mãe. Porque o que você pede em secreto, o Senhor te recompensa. O que você pedir em secreto, o Senhor há de recompensar. Nós estamos nesse propósito de jejum. E nesse jejum nós não estamos pedindo chave de carro, chave de porta. Não estamos pedindo emprego. Mas nós estamos pedindo um encontro com o amado. Porque nós estamos buscando a presença do Senhor. Nós queremos que a igreja seja avivada, renovada no Senhor. Por isso que a igreja está nesse propósito de 21 dias de jejum e oração. Porque o jejum nada mais é
do que nós dizermos para Deus: eu estou com fome de Deus. Eu anseio pela presença de Deus. Eu quero mais da presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não pare de buscar a presença de Deus, porque ela não desistiu enquanto ela não encontrou. E quando ela encontrou, ela não deixou mais ele sair. Muitos estão dormindo, porque estão acomodados, mas ainda há uma igreja que está orando, que está buscando a presença do Senhor. Talvez você ainda não encontrou, mas não desista, continue orando. Talvez você está no momento de Ezequias, que o Senhor está te provando para ver se você vai parar ou continuar orando. Mas não pare, porque vai valer a pena. Porque quando você encontrar o noivo, quando você encontrar o Senhor, vai valer a pena. Você vai dizer: é melhor do que com qualquer outra coisa que eu já experimentei. É a presença do amado. Amém, irmãos? Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus?